Hoje será como verdadeiramente uma aula, diferente de uma aula do Rema, porque aqui nós tivemos o louvor, né? Mas no Rema mesmo, a gente não tem o louvor, né? O aluno chega antes, ora, mas já é direto à aula. Não é como um culto, é como uma aula mesmo. Mas o Espírito Santo flui, amém? Por causa da palavra. Quando a palavra é ministrada, meu irmão, o Espírito Santo está livre para fluir, amém? Amém. Então, por que é importante nós aprendermos sobre isso? Aqui nós temos a apostila do Rema, olha que coisa chique. Uhul, quantos terão essa apostila? Ano que vem! Ô, glória! Então, nós temos 4 módulos. O módulo 1, o 2, o A e o B. Vocês vão entender sobre isso depois. É só a divisão das matérias. Mas são 2 anos de curso, amém? Então, no módulo 1, nós aprendemos sobre doutrinas básicas. E aqui na nossa apostila, diz aqui lá na página 102. Abra sua apostila. Não, tô brincando. Pela fé. Então, por que é importante nós aprendermos sobre a doutrina? Abra comigo em 2 Timóteo 4, no versículo 1 ao 3. Diga, eu sou. Não, de novo. Diga, eu sou doutrinado na palavra. Aleluia. 2 Timóteo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta que seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Ele está dizendo assim, ó, meu irmão, eu quero te instruir em algo. Eu quero que você pregue a palavra. Eu quero que você pregue a verdade. Porque vai haver um tempo que haverão falsos profetas. Haverá pessoas pregando coisas que não condizem com a palavra. Haverá um tempo em que as pessoas pregarão aquilo que lhe convém. Sabe aquelas pregações que é coach, que é só, nada contra coach, mas é aquela pregação que é uma motivação, motivacional, que você sai entusiasmado, mas vazio da palavra. Ou aquela pregação que é só profecia do início ao fim, você está 1 ano na igreja só ouvindo e não escuta a palavra, embasamento bíblico. Você entende? É isso o que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo assim, ó, vai haver um tempo em que isso vai acontecer. Mas eu quero que você pregue dia e noite, a tempo fora de tempo, mas que você pregue a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, o que ele está dizendo? A doutrina correta, porque ele diz que tem uma doutrina que não é a correta, né? É anunciada por Jesus, concedida pela parte de Deus. Então, em alguns momentos eu vou ler, mas você pode anotar o versículo, tá? Isso está escrito em João 7, no versículo 16. Diz assim, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aleluia. Quem enviou Jesus? Deus. Então ele está dizendo, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a mesma coisa que Deus. Ele veio para expressar quem Deus é. Então tudo que Jesus fez aqui na terra, tudo que Jesus falou aqui na terra, é o que Deus queria que ele falasse. Tudo que Jesus falava era o que Deus pensava. A forma como Jesus agiu é como Deus agiria. Amém? Aleluia. Então ele diz aqui, né, em João 7,16. Tá, pode ir colocando também os versículos lá? Não, o versículo. Quando eu for falando, tá? João 7,16, né? Já falei. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Então, o que aqui está escrito? Como cristãos, não temos compromisso com doutrinas de homens. E que doutrinas de homens? Existe essa doutrina de homens? Sim, a Bíblia fala. Lá em Mateus 15:9 diz assim. E eis que em vão adoram. Mateus 15:9. Você não precisa abrir, tá? Só vou ler. E em vão vos me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Quando nós adoramos ao Senhor baseado em conceitos humanos, nós não estamos adorando verdadeiramente. Então nós precisamos conhecer a verdadeira doutrina. E que doutrina é essa? É a doutrina de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus.
Então ele diz mais. Não devemos seguir doutrina de homens, nem tampouco de denominações. O nosso compromisso é com aquilo que a palavra tem como verdade, devendo essa ser aceita e acolhida com mansidão. Então, meu irmão, nós não devemos seguir o que fulano disse, o que Beltrano falou, só porque o pastor disse, você tem que seguir. Não, eu quero saber o que a palavra diz. Porque se você segue a uma doutrina que naquela denominação diz para você fazer algo que está em desacordo com a palavra, você vai seguir? Não. Dentro do Rema, nós também temos uma matéria chamada submissão e autoridade. Nós devemos sim nos submeter a nossas lideranças, amém? Porém, qual é o limite dessa submissão? A palavra. Vou colocar um exemplo. A palavra diz que a mulher... Deixa eu dizer aqui, peraí. A palavra de Deus diz que devemos dizimar. Sim ou não? Aí você está numa denominação que o pastor diz, não, isso não precisa não, não precisa. O que você vai fazer? Você vai seguir o que... Não, vou seguir o que o pastor está dizendo, é bom que eu vou economizar. É isso? Eita! Ou então você está numa denominação que o pastor diz, não, não precisa casar não, só se junta. Tá certo isso? Então o que acontece? Se eu sigo uma doutrina de homens, ou se eu sigo algo que um homem fala que está em desacordo com a palavra de Deus, amado, isso não agrada o coração de Deus. É por isso que eu preciso saber o que a Bíblia diz, para que eu siga o que ela me fala, para que assim eu viva a vontade de Deus para minha vida. Não o que o homem quer, não o que a denominação quer. Ah, não, porque lá na minha denominação, certo, amado, que tem coisas que tá tudo bem. Vou falar um exemplo. Existem padrões estabelecidos que são para o nosso próprio bem. Por exemplo, no Ministério Verbo da Vida, nós não temos a obrigatoriedade de usar saia, certo? Porém, existe um padrão que a gente estabelece, o padrão da decência. Então, se a mulher que vai pregar, ela vai pregar de calça, é pecado? Não. Mas ela vai pegar com a calça leg? É falta de noção, não é? Então, foi estabelecido um padrão que não está na Bíblia, mas é por causa da decência. Então existe... Ah, não está na Bíblia isso aí não, vou usar o que eu quiser. Aí já está na Bíblia que você está pecando e está em rebeldia. Você entende? Então não é só porque não está lá escrito na Bíblia bem direitinho. Não, meu irmão. Existem coisas que a gente precisa ter o discernimento. Existem coisas que nós vamos fazer em obediência à liderança porque nos convém, é lícito. Amém? Aleluia. Então, ela nos diz que Jesus ensinava todos os dias no templo e que todos quanto ouviam se maravilhavam. Isso está escrito em Lucas 19, 47. Coloca aí, Yasmin. Lucas 19, 47. Oh, glória. Aleluia. Lucas 19, 47 diz assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Eu quero que você foque nessa parte que diz: diariamente Jesus ensinava no templo. Quantos dias na semana? Diariamente. Diariamente. Então, se ele, amado, enfatizava essas verdades, é porque ele queria que eu e você soubéssemos. É porque ele queria que as pessoas andassem nessa verdade. Amém? Aleluia. Então, por isso que é importante. E Jesus não era o único a apresentar uma doutrina, pois o diabo e seus demônios também têm suas doutrinas. O diabo também lança suas doutrinas, as mentiras, os sofismas. Mas a palavra de Deus diz que a palavra é apta, é como uma espada de dois gumes para discernir, não é? Espírito e alma, e anular sofismas. Ou seja, não importa qual foi a doutrina do diabo que te seguiu a vida inteira, mas a palavra é capaz de eliminar esse sofisma. Amém? O que é um sofisma? É um firme pensamento. Você entende? Aleluia. Glória a Deus. Então, por isso que é importante aprendermos sobre a sã doutrina. Então, as doutrinas básicas, pode passar. As doutrinas básicas, elas são básicas. Elas são como... Pode passar, Yasmin. Elas são como as operações de matemática, né? Quem é que gosta de matemática? Levanta a mão. Você está em qual série, Cris? Você está em qual? No segundo? Está no segundo. E a Nicole? No nono. As mesmas operações que a Nicole está estudando, é as mesmas do Cris?
é um modo mais avançado, né? Mas se ela não souber as bases, que é multiplicação, adição, olha ali, ó. Adição, subtração, multiplicação e divisão. São básicas, né? Quem é uma pessoa que está lá já no ensino superior de matemática, ele vai continuar vendo isso aqui ou não? Mesmo que era pequenininho, lá quando era Cris. Mas a base precisa ser estabelecida. Então, da mesma forma que nós aprendemos A, B, C, é básico isso daí. Lá na frente a gente não vai mais estar ensinando sobre sílaba, B com A. Nós não vamos ver isso aí na faculdade. Mas se a gente não souber ler, vai ficar difícil. Não é assim? Então, da mesma forma, uma pessoa que está lá na sua pós-graduação, em determinada coisa que precisa de cálculo, se ele não souber disso daqui, vai ficar difícil. Ele vai precisar voltar para aprender. Gente, multiplicação para mim era a coisa mais difícil do mundo. Eu reprovei, eu fazia aula de reforço. Por quê? Porque enquanto eu estivesse enganchada naquilo ali, eu não podia passar para a próxima fase. Então, as doutrinas básicas, elas são essenciais, elas são elementares. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos abrir lá em Hebreus 6. Aleluia. Hebreus 6, 1. Vamos ler aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e imposição de mãos, e ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E aqui, coloca no slide, por favor, Yasmin. Aqui eu coloquei uma outra versão para vocês verem, para a gente entender de forma mais esclarecida. Na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim: assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Ele está chamando as doutrinas básicas de primeiras lições. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isso é a necessidade de abandonar uma vida inútil, de crer em Deus, o ensinamento. Aí ele vai falar de quais são esses princípios, que já já a gente vai estudar cada um deles. Mas eu quero que você foque nisso que ele fala. Vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Ele está querendo, aqui nessa versão, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Ele está querendo dizer o quê? Vamos deixar de lado isso aqui, porque isso aqui é coisa de menino, isso daqui é básico, isso daqui já era para vocês saberem. Eu quero pular para outra fase, a fase em que vocês vão aprender coisas de adultos. Mas eu quero te perguntar, quais são essas doutrinas? Quais são esses princípios que ele está dizendo? Aí ele menciona: arrependimento de obras mortas. 2, fé em Deus. 3, ensinamento de batismos. 4, imposição de mãos. 5, ressurreição dos mortos. E 6, juízo eterno. Eu quero te perguntar, você sabe sobre tudo isso? Ele está dizendo que saber sobre isso é coisa básica. É coisa base. E eu me pergunto, será se eu sei a base? Será se eu estou firmada nessa doutrina? É forte, né? Então, meu irmão, nós precisamos aprender com urgência sobre isso. Porque se ele está dizendo que isso daqui é base, é básico. Vamos abrir em Hebreus 5, no versículo 11. Voltam as folhinhas aí. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. O que é a pessoa que é tardio em ouvir? Ela escuta, mas demora a deixar cair no coração. Não é a pessoa que é surda, não é a pessoa que não está ouvindo. É a pessoa que escuta, mas demora a deixar cair no coração. Pois, com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios básicos dos ensinamentos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo assim, olha, aquela pessoa que é tardia em ouvir, ela já poderia estar ensinando outras pessoas. Mas porque ela tem um coração duro, ela está precisando que ela seja ensinada de novo sobre isso que é tão básico. Você entende? Então eu quero que você e eu possamos sondar nosso coração. Será que eu estou sendo uma pessoa tardia em ouvir?
Porque se eu sou uma pessoa que acolho a palavra com mansidão no meu coração, é muito mais fácil colocá-la em prática e começar a ensinar outras pessoas. Esse é o desejo de Deus, olha o que ele está dizendo. Quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes a necessidade de alguém que vos ensine de novo. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que tem pela prática. Quem é os adultos espirituais que ele está falando? Aquele que pratica. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está falando. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, meu irmão, nós precisamos ser adultos espirituais. Quantos aqui desejam ser adultos espirituais? Amém? Então, que eu e você possamos sim discernir o bem e o mal. Que nós possamos sim ouvir a palavra com mansidão e praticar a palavra. E que nós possamos, a partir disso, começar a ensinar outras pessoas. Essa é a pessoa madura espiritualmente. Esse é o adulto espiritualmente. Amém? Então, já que não sabemos, precisamos entender e conhecer. Então, faz de conta, porque aqui todo mundo é adulto espiritual, amém? Faz de conta que nós nascemos bebezinho. Então, hoje nós vamos tomar o leitinho. Eita, Fabi, mas pra mim isso daqui já é o caldo grosso. Deixa eu dizer, tem mais caldo mais grosso que isso. Entende? Isso daqui é a base, é a base que vai nos ajudar, amém? Então, como eu falei, adição, subtração, multiplicação e divisão são as operações básicas da matemática, assim também todos esses 6 pontos que eu mencionei para vocês são básicos da vida cristã. Durante todo esse mês, nós vamos aprender o que a palavra de Deus fala e o que é ensinado no Rema a respeito desse assunto. Olha que coisa maravilhosa, amém? Glória a Deus. Então, vamos para onde? Passa aí, Yasmin, por favor. Aí é uma foto daquilo que eu falei que Jesus ensinava, né? Como eu falei, que é a doutrina de Jesus. Então, a sã doutrina tem Cristo como centro. Amém? Não é fulano, não é Beltrano, não é Não, é Jesus. A sã doutrina, Jesus é o centro. Então, para você ter o discernimento, será se isso daqui é a sã doutrina ou não? Será se é a doutrina de Cristo ou não? Veja e perceba se Jesus está no centro. Amém? A Bíblia diz em Colossenses 2, pode colocar, Yasmin, por favor. Colossenses 2, no versículo 8, diz assim. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua vã filosofia e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a Bíblia está dizendo, cuidado, viu? Não se deixe enganar pelas vãs filosofias do mundo. Então, meu irmão, ainda mais hoje em dia que estamos no mundo da tecnologia, a gente está com o celular na mão toda hora, informação, 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 e é fulano falando uma coisa, e é ciclano falando outra, o que a gente vai analisar? Cuidado, porque pode ser filosofia humana. Ah, não, mas a ciência falou? A ciência falou, está em linha com a palavra? Não, então não quero para minha vida. É vã filosofia, é filosofia humana. Amém? Ah, mas olha, porque a criação do mundo nós viemos através do macaco, tá? Comprovado cientificamente. A palavra fala isso? Então eu não quero para minha vida, isso não é a verdade para mim. Ah, porque nós viemos do Big Bang. A palavra fala isso? Tem umas, eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas tem umas polêmicas, né? Tem uns estudiosos que falam que pode sim ter havido algo como o Big Bang, mas que isso foi Deus que estabeleceu. Não estou falando que é o que a Bíblia diz, tá? Só estou dizendo isso. Mas a gente precisa também entender que certas coisas não vão fazer muita diferença agora. Agora precisamos focar no que eu preciso praticar da palavra. Amém? Então, cuidado com as vãs doutrinas humanas, filosofias humanas. Amém? A sã doutrina vem de Deus. Vou só citar o versículo. Isso está escrito em João 7,16, como eu já li, né? Ela pode ser provada como verdadeira. Isso está escrito em João 7,17. Ela deve ser preservada, em Atos 2,47. Ela deve ser obedecida de coração, Romanos 6,17. E temos que cuidar dela para a nossa salvação. Isso está escrito em 1 Timóteo 4,16. Amém? Aleluia. Oh, glória.
Então, passa aí, Yasmin, por favor. Então, nós precisamos de uma atitude equilibrada. Precisamos estar nutridos, mas também de um alimento sólido. Porque criança toma o quê? Leite, né? O Ravizinho, quando nasceu, era um bezerrinho, meu filho. O Ravi tem 2 anos, né? Só mamava todo o tempo, 24 horas. Mas quando o Ravi nasceu, eu podia dar um arroz com feijão pra ele? Não, por quê? Porque era bebezinho. Então, como nós somos aqui adultos espirituais, amém? Quem crê? E isso não tem nada a ver com o tempo que você está na igreja, tá bom? Nós vimos aqui sobre como é ser um adulto espiritual, aquele que tem o discernimento da palavra, aquele que pratica, aquele que consegue transmitir aquilo que ele já sabe, amém? Então, aquele que é bebê, criança, espiritualmente, ele precisa do leitinho. E hoje nós vamos ver sobre esse leitinho. Eu vou falar sobre o primeiro ponto, que é o arrependimento de obras mortas. Nós precisamos de uma dieta balanceada e equilibrada. Então, meu irmão, a gente precisa aprender sobre tudo, não só sobre uma coisa. Ah, não, porque eu queria aprender sobre glória a Deus, vai chegar esse dia. Hoje, nós vamos aprender sobre o arrependimento de obras mortas. Amém? Glória a Deus. Então, pode passar, Yasmin. E ali o arroz com feijão. Eita, coisa boa. Fiquei com fome agora. Ali é o alimento sólido, que nós vamos comer esse alimento sólido. A Bíblia diz que nós estamos prontos depois que soubermos toda essa base aqui. Então, se eu e você ainda não temos totalmente a firmeza nessa base, nesse leitinho aqui, meu Deus, isso nos traz um despertamento, sim ou não? Então, se você sair daqui e saber, meu Deus, eu preciso aprender sobre esses outros pontos. Eu preciso aprender sobre ensino de batismo. Eu preciso aprender sobre o juízo eterno. A gente já teve aqui um mês da escatologia. Quem lembra? Amém? Então significa que nós estamos desejosos que você aprenda sobre tudo isso. Tivemos um mês da fé. Aqui tem um ponto da fé. Tivemos um mês da escatologia, que é sobre o estudo do fim das coisas. E nós vamos ter ainda mais. Amém? Então, um deles é o arrependimento de obras mortas. Então, Deus deseja que saibamos sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre isso hoje, amém? Passa aí, Yasmin, por favor. Então, vamos aprender aqui essa palavra arrependimento. O que significa essa palavra? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa essa palavra? A palavra arrependimento. Eu vou lá no Aurélio. Sim, pode ser também. Mas a Bíblia, ela não foi traduzida do português, não é assim? Ela veio do grego e hebraico. Então, muitas vezes, quando a gente pega uma palavra da Bíblia e joga no Aurélio, pode ser que traga um entendimento diferente do que o escritor quis nos passar. Você entende? Então, o que é que eu te inspiro? Existem muitos dicionários do grego e hebraico hoje. Gente, o celular é uma bênção. Glória a Deus pela internet. Então, você coloca lá no Google. Tem o Vine, tem aquele outro que eu esqueci o nome. Dicionário Vine, dicionário Strong. Eita, como ela tá americana. Então, o dicionário que pode nos ajudar a traduzir as palavras do grego e hebraico para o português. Tem um livro maravilhoso na nossa editora. Lá atrás a gente tem livros, né? Não temos aqui, eu acho, as Pedras Preciosas. Temos, Júnior? Mas existe um combo. São 4 livros. Um para cada dia do ano. É um devocional. A senhora já leu? Não? Você já ouviu? Então, aí esse devocional é assim. Todo dia a gente tem um estudo e ele vai trazendo as pedras preciosas. Rick Renner, ele pega uma palavra e ele traduz aquela palavra do grego e do hebraico e aí vai te dar um devocional só sobre aquela palavra. Gente, é uma riqueza sem fim. Então eu te inspiro a conhecer o nosso Verbo Shop. Amém? Os alunos do Rema são comedores de livro. Os alunos do Rema são estudiosos da palavra. Os alunos do Rema, eles são aqueles que trazem o caderninho, que anota tudo, que frente e verso, traz e costa, e é riscado, e é para um lado, e é para o outro. Amém? Porque nós desejamos aprender mais da palavra. Só para mim ser soberbo e saber mais que todo mundo? Não, porque isso é coisa de menino. Mas para mim praticar e ensinar. Amém? Glória a Deus. Eu quero te dar uma dica. Tudo que você aprender, ensina para alguém. Que vai fixar mais ainda na tua memória. Então, exemplo, saiu daqui, o que você aprendeu hoje? Aquilo que fixou na tua mente, conta para alguém. Amém? Porque aí você vai estar aprendendo 2 vezes. Quando você escuta algo e guarda só para você, amanhã você não vai lembrar. Mas se você chegar em casa, aí fulano, te contar como foi o culto, aprendi isso, foi massa demais,
aquilo dali já vai ficar mais fixado na tua mente, no teu coração. E aí você vai também impactar outra pessoa, amém? Ô, glória! Então, essa palavra metanoia no dicionário Vine, ela significa pensamento posterior, mudança de parecer. Arrependimento, então, é voltar atrás, dar meia volta, mudança de rota, mudança de direção. É uma atitude tomada e, sobretudo, uma decisão. Não é apenas um momento de emoção nem remorso. O que é o remorso e o verdadeiro arrependimento? Alguém sabe? O que é o remorso? Vamos lá, uma pessoa foi lá e roubou a outra. Roubou a outra, ficou calado, não falou pra ninguém, seguiu a vida dele. Aquela pessoa se arrependeu? Não se arrependeu. Mas um dia a polícia chegou lá e prendeu a pessoa chora. Meu Deus, por que eu fiz isso? Se nunca tivesse sido preso, nunca ia falar pra ninguém, nunca ia. Mas só porque viu que teve uma consequência ruim, ela ficou triste pela consequência. Mas não verdadeiramente arrependida. Porque solta esse bonitinho pra tu ver como ele vai roubar de novo. Mas lá na cadeia ele chorou, ele disse que nunca mais ia fazer. Passou 5 anos, foi solto, o que ele fez? Roubou de novo. O que é isso? Remorso. Mas o arrependimento verdadeiro, aleluia, é uma mudança. Você está indo por esse caminho, opa, não quero mais isso aqui não. Eu mudo de direção, eu mudo, eu dou meia volta. Estava aqui, no mundo da mentira, no mundo do pecado, no mundo da lascívia, no mundo da prostituição. Chegou Jesus, uau, não quero mais isso. Eu quero é Deus, eu quero a vida de Deus, eu quero santidade, eu quero o que Deus tem para mim, eu quero viver meu propósito. Metanoia, um verdadeiro arrependimento, uma mudança de rota. Quantos aqui tiveram uma metanoia? Aleluia, oh glória. Então você vai sair por aí dizendo, eu estou metanoiado, ninguém vai entender. Eu recebi um verdadeiro arrependimento, eu recebi uma verdadeira mudança de vida, porque esse é o verdadeiro evangelho, é mudança de vida. Amém? Então é metanoiado. Quantos aqui estão metanoiados? Aqui só tem noiado de Jesus, aleluia. Corta essa parte aí, pastor, para o ministério não me repreender. Então, é um arrependimento que muda a nossa raiz, a nossa natureza, o nosso fruto. O que é fruto? É os resultados. Então não vai adiantar nada, meu irmão, você dizer que mudou, que você agora é crente, se ninguém vê nada diferente de você. Se você não mudar nada no seu comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de vestir. Você entende? Ah, não, porque glória a Deus eu estou naquela igreja, mas eu continuo usando meu shortinho curto, o meu decotão. Não, o Espírito Santo vai te deixar constrangido. Eu sei porque quando eu me converti, eu usava shortinho pro pagode. Aí, eu ainda continuei indo pro pagode nos primeiros momentos. Gente, eu me sentia tão mal ali naquele pagode. Eu me sentia tão constrangida. Meu Deus, esse daqui não é meu lugar. Era um incômodo. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Uma natureza divina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus quer que a gente aprenda sobre essa doutrina que é básica. Sobre arrependimento de obras mortas. Mas só pra gente saber? Não, pra gente viver. Amém? Aleluia. Então, quais são as evidências de uma metanoia? Que uma pessoa, quando está noiada, né, no mundo aí, quando ela usa alguma coisa, a gente não percebe, né? A pessoa tem umas manifestações aí. Mas quando nós somos metanoiados, aqui não está escrito isso não, viu, gente? Eu que estou falando. Nós temos um resultado diferente. Então, quais são esses resultados? Tristeza segundo Deus. O que é essa tristeza segundo Deus? Essa tristeza, segundo Deus, não precisa levantar a mão. Quantos aqui já caíram? Não levanta. Quando nós estamos na caminhada com o Senhor, em algum momento a gente pode dar um deslize. Não queira saber o que é uma tristeza, segundo Deus. É horrível, mas ela produz alguma coisa. É você caiu e você está se sentindo tão mal. Você está se sentindo triste. Você está se sentindo constrangido. Né? Quando eu comecei a ir para a igreja, era difícil. Tem um livro, e tem aí na editora bem aí. Olá. O Juninho está dizendo que tem um livro chamado Arrependimento. Glória a Deus. Aqui na editora, no nosso Verbo Shop, você pode aprender mais sobre isso. Mas quando nós temos essa tristeza, segundo Deus, amado, é muito ruim, porque você sabe que você errou. Mas o verdadeiro arrependimento produz isso. Amém? Então essa tristeza segundo Deus,
segundo Deus é. 2 Coríntios 7, no versículo 9, diz assim. 2 Coríntios 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento. Pois foste contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em que destes provas de estares inocente nesse assunto. É quando, meu irmão, eu tenho vergonha daquilo que eu fiz de errado. É quando eu olho para trás, eu sinto tristeza. Meu Deus, que tristeza, porque eu fiz isso. Você entende? Quando eu era uma velha criatura. Outra evidência do verdadeiro arrependimento, da metanoia, confissão do pecado. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, eu errei, eu falhei, eu menti para alguém. O que eu faço? Ai, tô triste. Vou lá, eu vou falar com Deus. Senhor, quero te pedir perdão, porque eu fiz um negócio aqui, ó. Eu fiz isso, isso e isso. Senhor, me perdoe. Peço perdão para Deus, eu confesso para Deus. Eu exponho. E eu te digo mais. Quando a gente fala para a nossa liderança espiritual, parece que nos dá mais força de não voltar atrás. Um exemplo. Se você é jovem e você está no pecado da pornografia, eu te inspiro a falar para o seu pastor. Tudo que o diabo não quer é que você conte para alguém. Ele não quer, ele quer que você guarde esse segredo. Porque a partir do momento que a sua liderança sabe, é mais fácil para ele te ajudar, para ele te alertar, para ele te orientar. Então confessa, viu? Confessa, fala para o pastor, fala para a tua liderança, porque vai ser mais fácil. Amém? Aleluia. Então, outra coisa, renúncia do pecado também é uma evidência. Então, não adianta nada eu dizer que me arrependi, eu confessar e continuar lá. Não, agora eu abro mão, eu renuncio aquilo ali. Eu não quero mais isso. Outra coisa, ódio ao pecado também é uma evidência. Então, essa palavra arrependimento, eu falei sobre ela. Agora, a palavra obras mortas. O que são obras mortas? Que eu falei sobre arrependimento de obras mortas. Arrependimento é metanoia, mudança de rota, mudança de direção, na qual temos o resultado visível no comportamento da pessoa que ela verdadeiramente se arrependeu. E as obras mortas são todas as obras que nascem de Deus, que não nascem de Deus, isto é, que não procedem do nosso homem renovado, recriado em justiça e santidade. Tais obras são os feitos do homem, aquilo que ele executa, aquilo que ele faz em desacordo com a natureza de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz assim, Romanos 8, no versículo 1 ao 2, diz assim, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, glória a Deus, nós somos livres do pecado e da morte. Amém? Tem uma matéria no Rema chamada Justiça de Deus. Nós aprendemos tudo sobre o que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Então, por causa que nós fomos justificados, nós somos livres do pecado. E essas obras mortas são as obras da nossa carnalidade. Do homem, que era aquele homem antes de Jesus. Mas, assim como Tomás falou, se eu tenho... É um cachorro que tu falou, amor? Um cachorro branco e um preto? Um cachorro branco e um preto. Aí eles vão brigar, vamos supor. Aí, durante aquela semana, eu não dou comida, eu não fortaleço, eu não dou água para aquele preto. Aí, no dia da briga, quem é que vai ganhar? O branco, porque eu alimentei, porque eu dei água, porque eu fortaleci ele. Mas se diariamente, meu irmão, eu e você, não estamos alimentando o nosso homem interior, mas sim o nosso homem exterior. Que é nosso homem interior? Nossa natureza recriada. Nosso homem. Esse homem interior, ele tem vontade
de fazer as coisas de Deus. O homem interior tem vontade de vir para a igreja. O homem interior tem vontade de servir a Deus. O homem interior tem vontade de viver a palavra. O homem interior tem vontade de orar, de escutar um louvor, de escutar uma pregação, de ler um livro. Esse é o homem interior. Mas o homem exterior, a minha carne, essa carne aqui não quer vir para a igreja. A minha carne quer ficar deitada. A minha carne quer só assistir a Netflix no domingo. Eu vou assistir Netflix, não vou para a igreja, não. Mas o meu homem interior, aleluia, tem fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da presença de Deus. Amém? Então, eu preciso fortalecer esse homem interior para que essas obras mortas não sejam mais manifestas. Fabi, não é possível porque eu sou daqui da terra. Meu irmão, você é da terra, mas você não veio para ficar. Você tem um chipzinho celestial. Amém? Aleluia. Diga, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A nossa configuração, meu irmão, é celestial. As nossas obras não são carnais. Aleluia. As nossas obras produzem peso de glória. Amém? Aquilo que eu faço segundo a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, devemos compreender, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, que corpo e carne são equivalentes na abordagem bíblica. Então, quando ele vai falar de corpo, é a mesma coisa de carne. E as obras mortas são todo o resultado da natureza carnal e pecaminosa. Amém? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Fabi, eu sou liberta, mas por que eu ainda peco? Amado, você deslizar e pecar não significa que você é um pecador. Pecador, não tem como o Espírito Santo habitar se você é pecador. Mas do momento que você se arrepende e fala assim, eu quero aceitar, eu quero Jesus na minha vida. A partir daquele momento que você nasceu de novo, quantos aqui são nascidos de novo? Aleluia. Então se você nasceu de novo, você é um novo ser recriado por Deus. Você não deve mais andar na prática do pecado. A Bíblia diz que é totalmente possível eu e você vivermos em santidade. Amém? Ou glória. Então nós devemos mortificar as obras da carne. Romanos 8,13 diz. Vamos lá ler. Romanos 8,13. Diz assim. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele está dizendo o quê? Se você mortificar as obras da carne, se você calar a voz do seu corpo, da sua carnalidade, você vai viver. E essa vida aqui é a mesma coisa que aconteceu com Adão. O que aconteceu com Adão? Quando ele pecou, né? Ele achava que aquela morte que Deus estava falando era a morte natural. Quando você comer, se você comer, morrerá, né? Aí ele foi o quê? Pecou. Ele comeu, ele desobedeceu a Deus. E ele falou assim, oi, nem morri, tô vivinho da Silva. Mas só que não era dessa morte aqui que ele estava falando. Era da morte do seu homem interior, da sua natureza com Deus. Ou seja, ele foi desconectado de Deus. Ele foi desconectado de Deus. Então, essa morte aqui que está falando é a morte espiritual. Olha, meu filho, se você continuar nessa caminho que você está indo aí, você vai morrer espiritualmente. Então, você precisa ter uma vida de mortificar. A Bíblia diz, Paulo fala que ele esmurrava seu próprio corpo. Ou seja, ele estava desejoso por mortificar a sua própria vontade carnal. Então, meu irmão, muitas vezes mortificar o meu corpo vai ser fazer um esforço maior. Vai ser, não, eu não quero ir para a igreja, mas eu vou mortificar minha desejo carnal, eu vou para a igreja. Ah, eu não quero não, eu quero mesmo fulano, eu quero namorar com fulano, mas Deus não já falou para você não namorar com fulano? E aí o que você vai fazer? Ah, mas eu amo o que eu vou fazer. Mortifique, meu filho, decida. Né? Já falei da minha história, não vou repetir. Mas eu já falei sobre isso, eu estava num relacionamento que não era da vontade de Deus. É porque eu não gostava daquela pessoa? Não, eu gostava. Mas Deus mandou eu terminar, eu tive que terminar. Mesmo querendo, mesmo a minha carne queria. Mas Deus dizia não. Glória a Deus, pastor!
Deus é fiel com o pastor que mandou terminar aquele namoro. Aleluia. Aleluia. Então, o arrependimento cria uma atmosfera de libertação. Posso falar sobre isso tranquilamente, porque eu verdadeiramente me arrependo. Eu tenho vergonha daquilo que eu fazia, mas eu sou livre. Aleluia. Sabe, meu irmão, a minha vida no mundo, a minha vida mundana, foi uma vida de libertinagem. Então, assim, no mundo lá fora é super natural as pessoas fazerem as coisas antes do casamento, né? Assim, tudo totalmente natural. Quando eu me converti, meu Deus, eu tinha tanta vergonha disso. Era uma tristeza, era um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, eu não podia mais andar segundo a minha vontade carnal, mas sim fazer o que Deus queria que eu fizesse. Amém? Aleluia. Então, o arrependimento verdadeiro cria uma atmosfera de liberdade. Amém? Então, João Batista falou sobre arrependimento. Vamos ver? Mateus 3. O tempo voa, viu? Mateus 3, 6. No versículo... Mateus 3, 6. Diz assim. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de justiça, frutos de arrependimento, perdão. E não comecei a dizer entre nós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está pronto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha só o que ele está dizendo aqui. E eram por ele batizados, confessando seus pecados. Então, ele está dizendo que as pessoas estavam se submetendo ao batismo, mas elas não estavam tendo nenhuma mudança de comportamento. Então, eu quero ser batizado, vai naquele ali, vamos supor, o oba-oba. Só porque todo mundo estava indo, porque aquilo ali era massa. Eu quero também. Sim, mas cadê as evidências do verdadeiro arrependimento? Porque o batismo é a comprovação de que você verdadeiramente se arrependeu. Então, você precisa ter um fruto. Não adianta só você se batizar. E cadê o fruto, a evidência? O que são frutos dignos de arrependimento que ele menciona aqui? São comportamentos que deixam claro que houve um arrependimento. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um homem vive no adultério. E ele se converteu, está lá com sua mulher. Só que ele tem um amante. Mas no mundo isso é super natural, né? E aí ele tá lá, ele tem a amantezinha dele lá. E ele vai para a igreja, bem bonito, com a mulher, os filhos, posta no Instagram, minha família serve ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas quando dá no final de semana, tá lá. Depois do trabalho, dá uma escapada, mas vai domingo para a igreja. Vai para as coisas. Cadê o verdadeiro arrependimento? Meu filho, você se converteu, você quer essa vida aqui, então termine esse relacionamento com essa mulher, anule esse compromisso e me siga. Amém? Não estou dizendo que você precisa primeiro largar tudo para depois seguir a Jesus. Eu estou dizendo que no caminho você vai começar. Rapaz, eu dei um passo aqui, eu preciso manifestar. Quais as coisas que eu preciso mudar? Eu quero Jesus. Jesus, eu te quero. Me ajuda aqui, Senhor, a me libertar disso. Me ajuda a me libertar daquilo. Eu tinha uma colega que ela dizia, eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. E um dia, eu disse para ela, na verdade, ela era mãe de um amigo da igreja. E o pastor disse assim para ela uma vez. Já pensou como vai ser difícil a senhora largar esse cigarro sozinha? Mas com Jesus a senhora vai conseguir mais rápido. Então venha. E pouco tempo depois ela largou. Não é que a gente precisa estar 100% sem fazer nada para então. Não, mas já que eu vim, já que eu aceitei Jesus, a partir daquele momento, eu preciso manifestar frutos. Eu preciso largar o pecado. Eu preciso ter as evidências visíveis. Então, fruto digno de arrependimento são comportamentos que deixam claro que houve uma mudança. Não adianta confessar o pecado, sustentar essa confissão,
se não for expressa em seus comportamentos. Tudo é comportamento, meu irmão. Não é difícil de definir. São comportamentos. Amém? Aleluia. Então, João Batista falou, Paulo também falou sobre isso. E para finalizar, o tempo voou, né? No Remas, todo dia são 2 aulas de 40 minutos. Ô, glória, muita coisa, né? Então, você chega, aí nos primeiros 40 minutos, você tem um primeiro bloco de aula. Tem um intervalo para lanchar, encher o bucho, né? Glória a Deus. Aí, depois, você tem mais 40 minutos de aula. Imagina, vocês aprenderam alguma coisa agora nesses primeiros... Imagina no Rema... Todo dia, 2 aulas, durante 7 dias ouvindo sobre a mesma coisa. São 7 dias ouvindo sobre esse assunto. É muita bênção. Amém? Efésios 4, vamos abrir no versículo 17. Efésios 4, 17, diz assim. Assim, isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeis a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Aleluia! O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Então eu digo, não ande como os gentios. Como os gentios andavam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu não quero seguir nenhuma igreja, não. Eu não quero nada, eu vou fazer o que eu quero, vou pegar a Bíblia aqui e vou tirar só o que me convém e vou... É assim que Deus quer que a gente ande? Não. Obscurecidos de entendimento, ou seja, não tem a verdadeira revelação, não tem um desejo por aprender a palavra, não tem um conhecimento da palavra. Outra coisa que eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da dureza de coração. Então Deus não deseja, amado, deseja que nós não andemos dessa forma, com o nosso coração fechado, com o nosso entendimento obscurecido. Não, Deus deseja que nós tenhamos mais entendimento da palavra. Deus deseja que nós tenhamos um coração aberto para receber a revelação da sua palavra. Deus deseja que nós tenhamos, amado, que sejamos rápidos em obedecer e praticar a palavra. Eles se tornaram, versículo 19, insensíveis, se entregaram à dissolução, cometeram toda sorte de impureza. Sabe, meu irmão, não é da vontade de Deus que a gente ande assim. Mas então, qual é a vontade de Deus? 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Aleluia. No versículo 23, ele diz o quê? E vos renoveis no espírito do nosso entendimento. Vem aqui, Rafinha, por favor. Rafinha, vamos fazer uma demonstração aqui. Coloca esse casaco, Rafinha. Que é uma aula, né? Nós estamos aprendendo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme. Não, porque o pastor só anda com fulano e não anda comigo. Eu tô com ciúme do pastor. Ei, não é de Deus? Não vou nem falar do ciúme de marido e mulher, que nem pode ter. Só um cuidado, tá bom? Só um zelozinho. Ciúmes não. Ira, discórdia, dissensão, facção. O que é facção? É divisão. Sabe que o diabo usa muito isso aqui dentro das igrejas? Dividindo as pessoas. O pastor tem uma ideia, pinta a parede cinza. Vamos pintar a parede cinza, vai ser massa. Aí eu vou lá na fulana. Tu viu que o pastor quer? Nós não vamos participar dessa coleta, nós não vamos abençoar. É só uma coisinha assim, ó, que o diabo faz, para que haja uma facção, e daqui a pouco tá todo mundo contra,
Tá todo mundo, cada um com a visão. Obra da carne. Ira, quando eu miro. Outra coisa, inveja. Bebedices. Mas aí tem outra coisa também, glutonaria. E coisa semelhante a essa. Tudo tá aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é... Olha aqui. A manifestação, o que tem aqui dentro? Bora ver o que tem aqui. Ixi, esse bolso não presta. Vamos ver o que tem aqui. Ixi, também não tem. Tá. Tira daqui. O fruto do Espírito é... Amor. E a Bíblia não diz assim, os frutos são. A Bíblia diz o fruto é. Quem é bom de português aqui sabe que é... Tá falando que é singular, é uma coisa só. Mas aí ele vai falar amor, alegria, paz, longanimidade. Mas ele tá falando que o fruto do Espírito é amor. E dentro desse grande fruto, como uma laranja, como uma tangerina que você abre, não é uma tangerina só, quando a gente abre não tem vários gominhos, a gente pode dividir com várias pessoas. Eu como um pedacinho lá em casa assim, um abriu, nós tudinho. Aí sai dividindo um pedacinho para cada um, né? Assim como aquele fruto, a laranja, que abre, tem um monte de gominho, assim é o fruto do Espírito Amor. E tudo isso aqui está dentro dele. E o que é? Qual é a manifestação? Que ela está revestida do novo homem. É o que a Bíblia diz pra gente fazer. Ei, tire, despoje, jogue fora, tire, desencape isso aqui, o velho homem. E agora você vai se revestir do novo homem, do fruto do Espírito, que é o amor. E dentro dele tem o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, aleluia! Todas essas manifestações desse fruto, eu e você precisamos, amado, manifestar. Quantos aqui estão manifestando domínio próprio? Quantos aqui estão manifestando a longanimidade, a paciência? Ah, não tenho paciência não. Você tem. Ah, não tenho paciência com isso. Você tem, porque já está dentro de você. A Bíblia diz que já foi depositado dentro de nós. No momento que eu nasci de novo, meu irmão, eu já sou nova criatura, eu já tenho isso daqui. Só basta eu querer. Não, mas se eu posso ter um livre arbítrio de ir lá pegar. Eu não quero isso aqui não, eu quero isso aqui mesmo. Eu tô com raiva de todo mundo, eu quero é pecar mesmo. E agora? Não é uma escolha minha? Deus não vai, amado, descer lá e falar, mandar um trovão para você. Não, já está escrito aqui. Sou eu que preciso manifestar. Sou eu que preciso exalar e expressar isso. Então, quando eu e você acharmos que nós não temos paciência, nós vamos não lembrar. Eu já me revesti. Eu já sou uma nova criatura. Eu já tenho um espírito recriado. Aleluia, amém? Deu para entender? Vamos para o nosso modelo, gente. Ô, glória! Então, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Aleluia. Para a gente encerrar, eu acho que eu já... Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sabe, meu irmão, a mentira, ela é um pecado também. Quem é o pai da mentira? Então, quando eu vejo uma pessoa mentindo, eu já sei, é filho de Satanás. Mas sabe, tem muitos crentes mentindo. Pastor, hoje não vai dar pra mim não, porque olha, eu tô com dor de barriga. Mentindo, gente. Não. Mas o que eu devo agir? Como que eu devo agir? A Bíblia diz que nós não devemos suspeitar o mal. Amém? Em 1 Coríntios fala sobre o que é o amor. O amor é bondoso, longânimo, paciente. O amor não suspeita mal. Então, o que eu devo fazer quando alguém me fala algo? Eu acredito, eu não vou suspeitar mal algum. Mas que tem pessoas mentindo? Tem. Ah, mas lá fora o mundo mente. Nós estamos falando sobre pessoas que têm uma vida cristã e que estão mentindo. Então, meu irmão, eu quero te inspirar, não minta não. Hoje mesmo. O que foi que eu falei? Alguma coisa do meu trabalho. E aí, falando assim, porque o celular dela não dá pra fazer isso. Aí eu,
Mas por que eu tô falando isso? Eu nem sei se é mesmo. Espera aí, eu vou apagar esse áudio. Foi uma coisa assim, são pequenas coisinhas que vão saindo, sabe? E que parece que não vai fazer diferença. Meu irmão, mentira não é de Deus. E se eu sou uma pessoa nascida de novo, houve uma metanoia. Gente, a pessoa que ela é carnal, ela é viciada em mentir. E mente por coisinha pequenininha. E acha que tá tudo bem, mas eu quero te dizer, não somos carnais, amém? Deixando a mentira, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Irais e não pequeis. Sabia que muitas vezes até nós, pais, falamos com o nosso filho, ei, vem aqui, ó o rato aí, ó o bicho, ó aí a barata, só pro menino vir. É mentira. Tem barata lá? Então é mentira. Ah, o menino vai ver que não tem, vai crescer nesse ambiente de mentira. E eu não tô falando que eu nunca fiz isso. Já fiz isso, porque é bem mais fácil. Quando diz, olha a barata, o menino volta correndo. Mas só que não é da vontade de Deus. São pequenas coisinhas, meu irmão. Amém? Oh, aleluia. Quantos aqui estão entendendo? Eita, glória. Porque somos membros uns dos outros. Irai, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode irar, mas não pecar. O que ele está querendo dizer? Pode vir um sentimento, mas o que você vai fazer a partir daquele sentimento? Pode vir, não vou mentir, vai vir, pode vir um pensamentozinho. Mas o que você vai fazer a partir daquilo que você sentiu? Não deis lugar ao diabo. Então a Bíblia está dizendo, a partir do momento que eu iro, a partir do momento que eu minto, a partir do momento que eu dou lugar à minha carne, eu estou dando lugar ao diabo. Olha como é forte, meu irmão. Aí depois acontece uma coisa, tudo é Satanás, porque foi o diabo que quis. Não, muitas vezes é consequência das suas próprias atitudes. Foi Deus que me botou nesse estreito. Você deu lugar ao diabo. Deus não tem nada a ver com um problema. Deus tem a solução. Olha que coisa massa pra gente encerrar. Aquele que furtava, continua furtando. É assim? Aleluia, aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe, fazendo nas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. Nós que somos nascidos de novo, nós que fomos revestidos com o Espírito Santo, da nossa boca não sai palavra torpe. O que é torpe? Essa palavra torpe é torpedo, que manda, vai lá e faz um estrago. Que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe que faz estrago por aí. Mas o que vai sair da nossa boca? Edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Amado, que onde você chegar as pessoas possam desejar a sua presença, porque fulano quando fala, eita glória, quando fulano abrir a boca vai sair bênção. Eita, mas eu gosto quando eu estou perto da fulana, porque quando ela abre a boca, é só coisas maravilhosas. Aleluia, amém? E não entristeçais o Espírito de Deus. Sabe quando nós fazemos essas coisas aqui que eu citei, nós estamos deixando o Espírito Santo, é triste, meu irmão. Você quer deixar a pessoa que você mais ama triste? Amado, quando nós estamos apaixonados por alguém, a gente só quer deixar aquela pessoa alegre. Então, mais quando casou, engordou 10 quilos. Porque eu queria só fazer comida boa pra ele, o homem ficou gordinho. De tanto que eu queria fazer comida boa pra ele, e é lasanha, não sei o quê, porque eu sei que ele gosta de comer. Porque eu estava apaixonada, ainda tô, amor. Ô, glória! Mas porque nós amamos ao Senhor e não nos incomodamos de entristecê-lo. Porque nós não estamos andando uma vida afogueada. Uma vida, pode subir por favor, Alice, tocar alguma coisa. Uma vida, amado, que agrada o coração de Deus, que não entristece o Espírito Santo. Você pode ficar de pé pra gente orar? Então, se eu e você, amado, temos uma vida afogueada, uma vida apaixonada, nós não vamos entristecer o Espírito Santo. Nós vamos desejar fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou. Então, o perdão, meu irmão, também é uma manifestação de que você é uma natureza recriada. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você sondasse o seu coração.